Olá, vamos a mais um encontro Perfil Manager. Hoje eu vou trazer um tema que muitas pessoas param nesse momento. Algumas pessoas, elas criam seu curso, criam seu produto e aí quando termina, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Qual vai ser o melhor momento para eu vender meu curso? E muita gente trava nesse momento. Eu vou falar hoje sobre isso, sobre o melhor momento para vender o seu curso online. Então, o que eu vou pedir para que você compartilhe este vídeo para outros amigos que também desejam gerar uma nova fonte de renda através da internet e ainda está meio perdido aí no mundo digital. Aqui tem muito conteúdo gratuito que pode direcionar os seus amigos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o melhor momento para vender o seu curso online. E aí, pode ser para vender o curso online, pode ser para vender o e-book, pode ser para vender qualquer produto digital, tá? Vamos partir do princípio que só que não basta apenas produzir conteúdo nas redes sociais. Você precisa acompanhar o seu crescimento dentro das redes sociais, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre uma margem que eu trabalho, que é uma margem de 20% sobre o número de seguidores ou 20% sobre o número de crescimento. E vocês vão entender melhor esse cálculo lá na frente, porque essa margem ela vai ser extremamente importante para você medir não só as suas metas, como você também acompanhar a sua evolução. Olá, Euridice, bem-vinda! Renata ficou confusa, não entendi nada. Pera lá, vou chegar lá. O que eu falei ontem? Produção de conteúdo, aquecimento de público. Esse é um ponto, tá? Se você não tem público, você não tem para quem vender, certo? Esse é um ponto. Segura essa informação. Segundo ponto, vocês têm que entender o que faz vocês crescerem dentro do perfil de vocês. O próprio Instagram, ele possui indicadores. Eu já falei aqui sobre indicadores em outro momento. Tem alguma live minha aí perdida aí pelo feed, depois vocês procurem. Já falei sobre os indicadores do Instagram. Hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas só para vocês terem uma noção. Um dos principais indicadores que consegue nos ajudar a medir nosso nível de crescimento é um que se chama alcance. E aí o alcance, tem dois tipos de alcance. O alcance interno e o alcance externo. O alcance interno, eu já falei aqui uma vez também que o Instagram, ele não distribui os seus posts para todo mundo que te segue, tá? O Instagram, ele distribui o seu post para uma parte das pessoas que te seguem. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja o seu Instagram. Você tem um grupo de seguidores, não sei se dá pra ver, tem um grupinho de seguidores que curtem e comentam, interagem o tempo inteiro com você. É um grupo pequeno dentro do universo de seguidores que você tem. Por exemplo, eu tenho 1000 seguidores. Nem todos os 1000 seguidores interagem comigo, tá? O que vai acontecer? O Instagram, quando eu coloco um post, o Instagram ele vai distribuir primeiro para esse pequeno grupo apenas aqueles que interagem comigo com frequência. Se esse post der muito certo, ele vai distribuir para um outro grupinho que interage comigo, mas interage de vez em quando, tá? Se ele perceber que deu muito certo, poxa, Renata tá saindo aí da curva, significa que o post dela é de relevância. Eu vou começar a distribuir para uma galera aí que são seguidores dela e que muito eventualmente curte, comenta, interage com ela. E se isso continuar, se o post continuar dando bom resultado para o Instagram, ele começa a distribuir para o restante que não interage comigo. Isso é o alcance interno. E se o meu post continuar dando muito certo, ele vai explodir para fora do meu perfil. Ele vai anexar hashtag, vai pelas hashtags, ele vai para o explorar. E aí, quando ele sai do meu perfil, quando ele alcança outras pessoas que não estão me acompanhando, que são os não seguidores, aí ele se refere ao alcance externo. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, analisem os insights do seu Instagram. Se vocês observarem, cada post tem lá os insights. Quando vocês clicam no post de vocês, aparece lá o alcance. Dentro do alcance tem um gráfico
uma pizza dividida em seguidores e não seguidores. Olá, seja bem-vinda! Seguidores e não seguidores. Ali você vai saber o nível de alcance entre os seus seguidores e entre os seus não seguidores, tá? Esse é um ponto. Então vamos lá, voltando aqui ao tema. E aí, como é que você vai saber o momento certo de você vender? Primeiro, você vai produzir conteúdo. Segundo, você vai acompanhar o nível de alcance do seu Instagram, tá? Nesse acompanhamento do nível de alcance, não é só olhar de vez em quando um post ou outro, não, gente. É pegar mesmo uma planilha, tá? É pegar uma tabela ou um caderno, que seja. Você vai anotar qual é a média de alcance do teu perfil. Olá, Ione, bem-vinda. Qual é a média de alcance do teu perfil? E aí você não vai olhar post a post, não. Você vai olhar lá nos seus insights, e aí você vai filtrar por alcance. Eu recomendo, para uma primeira consulta, filtrar por alcance os últimos 30 dias, tá? Depois eu vou fazer para vocês, depois, tá? Quando terminar a live, mais tarde, por volta de meio-dia, eu vou ver se eu posto os stories com passo a passo de como olhar o alcance, tá bom? Eu vou fazer um story em vídeo de tela e vou colocar lá nos meus stories. Aí mais tarde, depois do meio-dia, vocês olhem meus stories, que vocês vão ver lá o passo a passo, porque aí fica mais fácil, fica mais didático para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem, vocês vão anotar. Então vocês vão lá filtrar insight, alcance, últimos 30 dias. Vocês vão lá na postagem, vocês vão lá na publicações. Olhando publicações, você vai lista de publicações, as últimas publicações que vocês tiveram nos últimos 30 dias. Nesse início vai dar um trabalhinho, tá? Esse início, olá, Gabi, vinda. Esse início vai dar um trabalhinho, mas é necessário, muito importante. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar e cada imagem vai estar escrito lá no alcance, porque vai estar filtrado por alcance. Vocês vão anotar alcance por alcance e vão somar todos os alcances e dividir pela quantidade de posts, tá bom? Fazendo isso, vocês já vão ter uma média. Poxa, minha média de alcance é 200. Tá, o que vocês vão fazer com isso? Se a média de vocês de alcance é 200, a meta de vocês para a próxima semana, e aí vai ser semanal, e aí o acompanhamento passa a ser semanal, a meta de vocês para a próxima semana será ultrapassar sempre a média de 200 de alcance. Por que isso é importante? Vocês precisam crescer em alcance para que novas pessoas conheçam vocês, para que novas pessoas comecem a seguir vocês. Porque quanto mais o produto de vocês é distribuído para fora do perfil de vocês, mais pessoas vêm para o perfil de vocês. Há uma tendência de novos seguidores começarem a te acompanhar, tá bom? Necessariamente todo post vai trazer novo seguidor? Não, não é tão fácil assim, tá? Que bom, Rê, bem-vinda. Não necessariamente. Só que quanto mais você melhora de alcance, quanto mais os seus, como é que se diz? O seu post é visualizado para fora, melhor, tá? Mais pessoas têm a oportunidade de te ver. Euridice, nesse primeiro momento não precisa. É só pra gente desenvolver o nível de crescimento do Instagram. Neste primeiro momento basta o alcance, tá? Para você saber se vocês estão extrapolando ou não, para saber se vocês estão sendo distribuídos para fora ou não, tá? É importante também acompanhar os outros indicadores. Se vocês quiserem verificar lá o número de curtidas, salvamento, compartilhamento, enfim, pode também fazer essa mesma média. É só mudar o filtro lá, ao invés de alcance, mudar para curtidas, mudar para salvamento, mudar para compartilhamento, para o indicador que vocês quiserem. Eu não vou falar dos outros indicadores hoje, porque são muitos detalhes, e em 20 minutos não dá para eu falar. Mas o alcance já é o suficiente para poder medir o nível de crescimento de vocês. E aí fazer e identificar um tempo certo para vocês venderem, tá? E aí, o que vocês vão trabalhar? O foco de vocês vai ser melhorar o alcance. Depois, em outros momentos, eu posso fazer uma live sobre os outros indicadores, tá bom? E dizer qual é a função de cada indicador
para que serve cada indicador, tá? O alcance ele é extremamente importante para poder medir o crescimento. E ali você vai conseguir identificar o quanto ele é distribuído dentro do seu perfil, dentro dos seus seguidores, e o quanto ele é distribuído fora. Qual é o objetivo? Melhorar tanto o seu alcance de modo que ele seja distribuído fora, para que ele apareça para mais pessoas. Isso organicamente. E aí como que vocês vão fazer para melhorar o post de vocês? Vocês vão sempre observar, tá? Filtrei por alcance. Beleza. Quais são os melhores em alcance? Ah, os melhores em alcance são esses aqui, que tem maior alcance. Aí vocês vão começar a refletir, por que esses posts são melhores em alcance? Às vezes, e é analisar, gente, é analisar o comportamento de vocês, o comportamento dos seguidores em relação ao conteúdo de vocês. E aí vocês vão olhar, tá bom, esse post aqui teve o melhor alcance porque essa letra aqui teve um contraste, teve um fundo aí de contraste, ou porque, olá Alexandre, bem-vindo, bom dia. Ou porque a imagem foi chamativa, ou porque o texto ele foi descrito de forma a prender a atenção do meu seguidor. Vocês sabem que o que o Instagram prevê, o que o Instagram favorece é a nossa capacidade de reter o nosso público. Não só por live, não só por vídeo, mas por post. Geralmente as pessoas passam os posts assim, né? Correndo, lá o feed, né? Quando o seu post é muito interessante, que chama a atenção pela imagem, primeira coisa que as pessoas veem é a imagem. Reteu através da imagem. Já durou aí 1 milésimo de segundo. 30 milésimos de segundo. Reteve, certo? E aí se o seu texto for legal, se as 3 primeiras linhas estiver de acordo, talvez até com o desejo do seu público, vai reter mais ainda. E se você tiver uma boa escrita e a pessoa, o seguidor, o leitor, começar a discorrer sobre o seu texto, por mais que seja 2 segundos a mais, para o Instagram, cada segundo a mais, cada milésimo de segundo é importante. Então, se você desenvolver um bom texto, você vai reter essa pessoa no seu feed. E aí o Instagram vai aumentar o seu alcance, porque você teve a capacidade de reter, ele vai entender que aquilo é relevante. E aí você começa a observar, tá, esse post aqui foi muito bom, porque ele reteve, porque o título ele é atrativo, aí você começa a analisar o que deu certo. E ao mesmo tempo, vocês vão observar também lá no final os posts que não deram certo em alcance. Poxa, isso aqui não deu certo em alcance, por quê? Ah, sei lá, a imagem não estava legal, não era de boa qualidade, a fonte não tinha um bom contraste, o texto não estava legal, eu escrevi correndo, eu fiz por fazer, foi um post que eu postei por postar. Não tem nada de atrativo para prender a atenção no primeiro momento. Então, foi muito ruim de alcance. Vocês têm que analisar o porquê que um post de vocês foi bom ou porque foi ruim, tá? E isso foi só de alcance. Em outro momento eu falo sobre os outros indicadores. Mas vamos lá. Qual é o momento certo de vender? Tendo em mãos isso, entendendo que vocês precisam trabalhar no Instagram de vocês para poder crescer. E aí quando eu falo de crescer, gente, não é atrair seguidores. É atrair potenciais clientes. Número de seguidores não significa número de clientes. Coloquem isso na cabeça de vocês. Existem perfis grandes que vendem pouco. Existem perfis pequenos que vendem muito. Por quê? Porque nem sempre o que é grande, nem sempre seguidores são clientes. Então vocês têm que atrair clientes, tá bom? Potenciais clientes. Por isso a importância de definir a persona, por isso a importância de entender quais são as dores e desejos do público de vocês. Isso também é um tema para uma outra live. Posso falar aqui no outro momento, essa semana ou semana que vem, tá? E aí, o que tudo isso tem a ver, essa história de alcance? O que isso tem a ver, Renata? Vamos lá. O que você vai fazer? Você tem o seu curso lá pronto. Levando em consideração a seguinte regra. Nós conseguimos vender, né? Teoricamente, quando o nosso conteúdo gratuito é bom, em média, para 20% das pessoas que nos acompanham, tá? Então, se eu tenho um perfil de 1000 seguidores, eu tenho a possibilidade de vender para 200 pessoas. Ok? Guardem isso. É claro que esse número não é exato. 20% é um valor aproximado. Pode ser 10%, 15%. Então, eu trabalho sempre com 20% porque eu coloco aquilo como meta. Então, se eu tenho 1000 seguidores, eu tenho a capacidade de vender para 200 pessoas. Ok? Para a primeira venda, beleza. Para o primeiro curso, você nunca vendeu, vai vender a primeira vez
Beleza. Você vai olhar o total de seguidores, ok? Agora, quando você vai abrir uma segunda turma, você já fez uma venda em um momento, vai abrir uma segunda turma, vai fazer uma segunda campanha, uma terceira, seja lá qual for, você não vai usar mais a base do total de seguidores, tá? Vocês vão usar como base a diferença de novos seguidores. Se eu, em janeiro de 2022, comecei com 1.000 seguidores e em março de 2022 eu passei a ter... Olá, Anne, bem-vinda, bom dia. Eu passei a ter 1.500 seguidores, por exemplo. Eu não vou mais usar a base de 1.000 seguidores. Eu vou usar a base da diferença. Eu vou usar a base do crescimento, apenas dos 500 seguidores. Por que isso, Renata? Por que isso? Porque aquelas 1.000 pessoas que já te acompanhavam há muito tempo, consumiam seu conteúdo gratuito, quem tinha que comprar já comprou, ok? Quem tinha que comprar já comprou na sua primeira turma. É claro, vai ter lá meia dúzia de gato pingado que talvez entre numa segunda turma, por que não? Pode. É bom fazer boa observação. Renata está perguntando aqui, para quem vai assistir a gravação depois, se eu anoto os números de seguidores. Lá nos insights, na parte de seguidores, coloque a diferença, tá? Qual o percentual de crescimento? Quanto, na viagem, não bota percentual não, bota o valor absoluto. Quanto de crescimento vocês tiveram? Se vocês têm 1.000 seguidores, só que naquele último mês entrou 10 e saíram 5, ficaram 5. Anotem o total dos que ficaram, também pode ser, tá? Para você poder trabalhar aí o nível de crescimento, tá bom? Exatamente, por lá também tem como saber. E ali você tem como saber o nível de crescimento. Eu gosto do alcance porque os seguidores, eles podem te seguir também pelo alcance, mas pode te seguir também pelo salvamento, por várias razões. Mas eu gosto do alcance para poder trabalhar o nível de crescimento do Instagram, porque é o alcance que vai fazer a distribuição, ele mede a distribuição do seu conteúdo para fora do seu perfil. Por isso que ele é interessante. Aí, se a pessoa vai te seguir ou não, é uma consequência. Mas é bom sim vocês analisarem por seguidores para saber qual é o tipo de perfil, qual é o tipo de post que tem atraído novos seguidores, tá bom? Isso também é interessante. Voltando aqui, porque o meu tempo já estourou, eu preciso fechar com vocês. Então vamos lá. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Se eu tinha 1.000 seguidores no mês de março de 2022 e no mês de janeiro de 2022 e no mês de março eu passei a ter 1.500 seguidores, os 20% eu não aplico sobre o total de seguidores. Eu vou aplicar em cima da diferença. Então é bom vocês fazerem esse acompanhamento do alcance, fazer esse acompanhamento do total de seguidores, como a Renata Kessler bem colocou, e anotar essa diferença. Tá, de janeiro para março, qual foi a diferença de novos seguidores? E aí, cuidado, não é para colocar ali quem entrou, é para colocar quem ficou. Por isso que lá no insight do Instagram tem lá o número de pessoas que entraram e o número de pessoas que saíram e o total que ficou. É sempre em cima do que ficou, tá bom? Anotando tudo, Euridice. Depois posta nos stories que eu remarco você, tá? Gente, depois vocês podem até dar um print e colocar nos stories pra gente convidar mais pessoas para as lives dos próximos dias, que eu vou repostar vocês, tá bom? Vamos lá. Mediu. Renata, vamos lá. Tive um aumento ali de 500 seguidores de janeiro a março. Tá, e aí os 20%, quanto é que vai dar? 50 seguidores, 100 seguidores. 100 seguidores é o número de pessoas que potencialmente para venda, que você pode vender. Tá, vou abrir novamente inscrição para março e posso vender para 100. Se 100 seguidores é a sua meta de venda, beleza. Agora, se a sua meta é vender para 200, você vai ter que melhorar muito mais o alcance de janeiro para março. Entenderam? Se vocês observarem que, poxa, não tem a quantidade Renata, eu não vou poder vender, vende, tá? Eu sempre recomendo venda, sempre recomendo para vender, tá bom? Mas se você não teve crescimento algum, você vai vender para meia dúzia de gato pingado.
Se eu tinha 1.000 e ao invés de chegar a 1.500 eu cheguei a 1.050, 20% de 1.050 dá 10. Beleza, eu posso vender para 10, tá? Mas aí dependendo, tem gente que faz uma mega campanha, né? Que paga vários profissionais, que paga até agência para poder vender o seu curso. Mas se você teve um crescimento de 50 e você com uma mega campanha vender para 10, não vai compensar, vai ter prejuízo. Agora, se você está vendendo no orgânico ali, né, tá ainda no início, e 10 compensa, tá? 1 compensa. Se você não teve nenhum custo para produzir o seu curso, não precisa pagar ninguém, ali o que tirar vai ser seu lucro, compensa, que seja para uma pessoa, ok? Então, sempre venda. E aí, por que eu coloquei qual o melhor momento? O melhor momento é quando você consegue atingir um nível de crescimento de modo que você possa vender para pessoas novas. Esse é o melhor momento. Não quer dizer que seja o único, tá? Você pode vender em qualquer época. Mas o melhor momento é quando você atinge aí um ápice de crescimento que compense você vender o seu curso. Por isso que é tão importante vocês acompanharem o nível de alcance. Não só de alcance, mas de outros indicadores também, tá? Então, assim, recapitulando, premissa, acompanhar o crescimento do Instagram, tá? Aliás, pré-premissa. Live de ontem, produção de conteúdo. Isso é extremamente importante, com constância. Eu não tenho tempo de botar post todos, 2, 3 posts por dia. Ok, bote 1. Renata, eu não tenho tempo de postar todos os dias. Ok, que seja dia sim, dia não. Mas que seja sempre dia sim, dia não. Nada de, agora tá, dia sim, dia não tá dando mais, tô cansada, vou postar hoje, daqui uma semana posto de novo. Não faça isso. Não reduza o nível de postagem, a não ser que seja estrategicamente, tá? Não faça isso. Ou vocês mantenham como está, ou vocês aumentem. Eu sempre recomendo postar pelo menos uma vez por dia. Só que as pessoas às vezes não têm tempo, né, gente? E, né, criança, trabalho, outros trabalhos, várias outras fontes de rendas. E não tem tempo, estudo, não tem tempo. Então, assim, o que você tem tempo? O que você pode fazer? Posso fazer um por dia? Faça, mas faça para sempre. Quando começar a fazer, não reduza. Eu posso dia sim, dia não? Faça, mas faça para sempre. O que eu sugiro é quem faz dia sim, dia não, ou menos que isso, que conforme conseguir organizar a vida, vá aumentando aos pouquinhos. É melhor desistir. Também tem isso. Se você não posta uma vez por dia, não adianta que você não vai crescer. Você vai ficar ali num platô, vai ficar ali meio paradinho. E às vezes até postando todos os dias, leva aí no mínimo 1 a 2 meses para começar a crescer organicamente. Tá? Postando todos os dias, fazendo lá 20 stories por dia, 1 ou 2 posts por dia. Leva aí mais ou menos no mínimo 1 mês a 2 meses para crescer organicamente. Então assim, quem não tem tempo, tá postando mês sim, mês não, continue postando mês sim, mês não. Beleza, poste mês... Aliás, mês sim, mês não, não faça isso. Dia sim, dia não, poste dia sim, dia não. Tranquilo. Só que se prepare para vender quando tiver condições de postar todos os dias. A não ser que postando dia sim, dia não, pode acontecer. Olá, a Vralpe 07, bem-vinda. A não ser que se você perceber que está tendo crescimento mesmo postando dia sim, dia não, beleza. Então o que você vai acompanhar? Como eu falei antes, o número de alcance, tá? O quanto o Instagram distribui as suas postagens, tá bom? Então só pra gente fechar, premissa, nem existe isso, gente. Premissa, produção de conteúdo. Depois, quem não assistiu a live de ontem, depois dessa live assista. Segundo, acompanhar o crescimento no Instagram através do alcance. Lembrando que temos alcance interno e temos alcance externo. Vou fazer um vídeo de tela e vou postar nos stories mostrando o passo a passo de como fazer isso. Amanda! Bem-vinda, Amanda. Não reconheci. E terceiro, aplicar a regrinha dos 20% para a primeira venda em cima do total de seguidores, tá? Para a segunda venda em diante, em cima da diferença de seguidores, de crescimento, ou seja, em cima do número de
crescimento. Então, sempre que for vender, quando for se preparar para vender, vocês vão observar a diferença de crescimento e aplicar os 20%. Isso é bom, gente. Isso é bom, sabe para quê? Até para vocês definirem meta de vendas. Eu cheguei a mostrar, acho que foi nos stories. Eu tracei minhas metas de vendas a partir dos 20%. Eu coloquei lá, eu preciso crescer tanto no Instagram. Eu determinei o número de crescimento no Instagram. E a partir desse crescimento eu determinei lá os 20% como meta de venda. Isso é muito legal, porque vocês conseguem fazer uma previsão do quanto vocês têm potenciais para crescer e do quanto vocês têm potencial para vender, tá? E é isso. Produção de conteúdo, acompanhamento do Instagram pelo alcance e aplicação dos 20% em cima do total de seguidores e depois da diferença apenas dos novos seguidores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês e desejo um ótimo dia. Beijo!